Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Reverendas irmãs, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos hoje então celebrando o quarto domingo da Quaresma. E de modo especial, nós ouvimos na leitura de São Paulo às Gálatas de que há dois tipos de pessoas: as livres e as escravas. O ser humano, nós poderíamos dizer de modo especial os grandes mártires, além de existir esses dois tipos de pessoas, tiveram 3 nascimentos. Então os mártires foram pessoas que nasceram 3 vezes. Primeiramente, eram livres. Nasceram, de modo especial, na carne, no pecado, e tendo sido batizados, tornaram-se livres. Porque o batismo nos dá a liberdade dos filhos de Deus. Todo aquele que não é batizado, não recebeu de Deus o perdão dos seus pecados, não recebeu de Deus o tratamento para o seu pecado original, não recebeu de Deus o Divino Espírito Santo em sua alma, que faz com que ele busque a vida de santidade. É interessante que os filhos da mulher livre, ou seja, da mãe, da nossa mãe igreja, São Paulo faz uma certa referência, poderíamos colocar quase que alegórica, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, onde estão reunidos os filhos da luz, os filhos de Deus, os filhos batizados de nosso Senhor. Os que nasceram neste mundo, mas não foram batizados, ainda são escravos, são filhos do mundo. Não têm em sua alma a graça santificadora de nosso Senhor. É claro que podem pedi-la, é claro que podem rezar e pedir a nosso Senhor que o salvem, podem pedir o santo batismo à igreja. Mas é verdade que para sermos santos e livres se faz necessário os sacramentos da igreja instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o primeiro deles é o batismo. Os santos mártires então tiveram o primeiro nascimento, o nascimento natural, nasceram de suas mães. Tiveram um segundo nascimento, que foi o nascimento no dia do seu batismo, e tiveram um terceiro nascimento, que é o dia do seu martírio. O martirológio chama de natalício o dia da morte dos mártires, porque neste dia eles nasceram para a vida verdadeira. A vida fora da igreja é uma escravidão. É uma escravidão do pecado, é viver segundo as paixões e vícios, é seguir segundo as máximas do mundo e do pecado, é viver no local onde reina o egoísmo, a soberba, o orgulho e a impureza. Viver, segundo o Filho de Deus na igreja, segundo o batismo, é viver uma vida de piedade, de penitência, buscando alcançar o reino dos céus. E viver a vida sobrenatural, que os santos, sobretudo os mártires, já vivem, é viver a vida já na total liberdade de estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É viver uma alegria que não tem fim, é viver sem sofrimento, é viver a verdadeira vida. Porque a nossa vida, podemos dizer que ela é um tanto quanto falsa, no sentido de que ela nos ilude com inúmeras alegrias, mas nós temos que sempre olhar para a morte. Se há algo que nos alegra neste mundo, que não é nosso Senhor Jesus Cristo, passará. As alegrias do mundo são passageiras. A única alegria que nos importa e a maior de todas é a alegria eterna, está no reino dos céus. E assim temos um novo nascimento. Teremos nós, também na ressurreição da carne, um novo nascimento. Os nossos corpos que nós sepultamos, que nós rezamos, encomendamos, ressuscitarão. Será como que um novo nascimento. Serão reconstituídos para a vida eterna, para a vida verdadeira. Por isso a vida neste mundo, sem Deus, escravidão. Viver apegado às coisas deste mundo é ainda uma vida de ilusão. A vida verdadeira será a vida eterna. Prova disso que quando Cristo voltar, este mundo será transformado. Tudo que há será diferente. Os nossos corpos se transformarão. Então tudo que há, tudo que foi criado, será diferente. Baseado nisso, nós vemos São Paulo dizer que os filhos do mundo, os filhos da carne, os filhos da escravidão, do pecado,
os não batizados que não seguem a Deus, ou até batizados que pelo pecado renegaram a sua fé, perseguem os filhos da luz. A igreja, ela sempre será perseguida, porque ela tem um único objetivo: anunciar a verdade, doa a quem doer. Cada ano que passa, o mundo compreende menos a igreja, vai rotulá-la como inúmeras palavras, com inúmeras taxações, dirá talvez que ela é preconceituosa, que ela é antiquada, que ela é talvez conservadora, tradicional. Porém, a igreja, como filha de Deus, ela não espera os elogios das pessoas do mundo. Porque todo batizado, além de se tornar filho de Deus, ele se torna rei. No sentido de que se Deus é o rei todo-poderoso, todo batizado é um príncipe que vai herdar no reino dos céus um trono glorioso. Toda mulher mártir que morreu e foi para o céu, como uma princesa recebeu de Deus a coroa do martírio e agora é louvada pelos santos, pelos anjos, por nós, quando celebramos as festas dos santos. Então temos essas duas realidades. Ou nós vivemos o nosso batismo, queremos renová-lo, inclusive, renunciando ao demônio no sábado santo, e vivemos como príncipes na vida de santidade, com toda a dignidade de filho de Deus, ou vivemos a escravidão do pecado, como cães que estão presos e que apanham, que sofrem, porque o salário do pecado é a morte. Interessante que muitas pessoas, sendo batizadas, recebendo os sacramentos, participando daquilo que é mais santo, semanalmente voltam para a escravidão do pecado. Seria como receber a liberdade, quebrar as correntes de um patrão, de um rei, de um senhor que os ofende, que os agride, que é o demônio com o pecado, e que então, estando na graça de Deus, participando dos sacramentos, sente saudade da escravidão, do pecado, da escravidão dos seus vícios. O mundo vai publicar como liberdade a liberdade viciosa. Ser livre é ter todos os vícios, vai dizer o mundo. Ser livre é viver uma vida de impureza, ser livre é viver uma vida de embriaguez, é usar as drogas, é viver como se Deus não existisse. E assim aumenta a depressão, a tristeza e o suicídio. Quanto mais Deus é tirado da sociedade, mais a sociedade não entende sentido algum na vida e começa até louvar tirar a própria vida. Começa a ser um instrumento do mundo o tirar a própria vida. Porque sem Deus a vida não tem sentido. Será de fato uma escravidão. Se o sentido na nossa vida fosse trabalhar, padecer doenças, sofrer, ter que ralar todos os dias, para no final morrer e não receber nada, não teria sentido o tamanho sofrimento. Mas, se o sentido da nossa vida é receber o prêmio de filho de Deus, então vale a pena eu honrar as promessas do meu batismo, eu renunciar a tudo aquilo que me faz escravo para viver segundo a lei de Deus. Muitos vão julgar, então, que não precisa ser tão radical, dá para conciliar, às vezes, viver a vida conforme o mundo, mas sem deixar de ter uma fé em nosso Senhor. Nosso Senhor diz o seguinte: se o teu braço te causa escândalo, te levar ao pecado, corta-o. Porque é melhor entrar sem um braço no reino dos céus do que com um braço ser condenado ao inferno. Obviamente, nosso Senhor não está dizendo que devemos cortar os nossos braços, mas devemos nos desapegar de tudo aquilo que nos faz escravo. Nos tempos atuais, de modo especial, a internet, as redes sociais, que fazem as pessoas escravas daquilo que está na moda, daquilo que os influenciadores publicam, aí daquele que for contrário à lei do mundo será perseguido. Ora, a palavra de Deus diz que os filhos do mundo perseguirão os filhos de Deus. Se eu me tornei escravo por conta da internet, por conta do pecado, por conta de um amor desordenado a uma pessoa, corta-o. Corta esta pessoa da tua vida, corta o celular da tua vida, corta a internet da tua vida, porque é melhor entrar no reino dos céus e receber o prêmio eterno e viver uma vida sem isso, do que vivendo com isso ser condenado ao fogo do inferno. Então precisamos cada vez mais nos santificar. E Deus veio em nosso auxílio para garantir a nossa liberdade, porque sem o batismo, de fato, éramos escravos do demônio, no sentido de que o demônio nos maltratava. O batismo
Na cerimônia do batismo, o padre faz inúmeras orações sobre a criança pedindo proteção e depois lhe dá o sal exorcizado. Porque a criança estava, de certo modo, sob o jugo do demônio. Era uma criatura que tem o pecado original. E tem esse pecado original, então, apagado pelo batismo. Então, Deus, para alimentar-nos, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Temos o número 7. O número 7 nos recorda os 7 sacramentos. São a fonte, são o alimento que nos livram de toda escravidão. Poderia até fazer um desafio. Aquele que está no vício do pecado, se vier diariamente à Santa Missa, buscando a nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício redentor, se rezar diariamente o Santo Rosário, a Santíssima Virgem Maria, é quase impossível que permaneça no pecado. Mas para ser fiel a isso, terá que morrer todos os dias, para a sua vontade. Mas com o Rosário e a Eucaristia, o demônio não tem vez. Esta é a verdade. Porém, aqueles que estão com a vontade enfraquecida pelo pecado, podem até aceitar, considerar isso uma verdade, mas logo, como aquele escravo que sente falta da surra que o Senhor lhe dava, retorna da onde veio. Então é preciso uma fé inabalável, é preciso buscar com todo fervor a nosso Senhor. E nosso Senhor nos deu então os sacramentos para nos santificar e de modo especial a Santíssima Eucaristia. É interessante a gente olhar esse tema da liberdade. Deus se sacrificou na cruz. Quando nós contemplamos a via sacra, nosso Senhor padeceu as 14 estações para nos remir dos nossos pecados, porque nós é que merecíamos padecer estação por estação, devido a tudo aquilo que nós fazemos. E ao mesmo tempo, Deus então, perdoando os nossos pecados, nos fez livre e Ele se fez prisioneiro. Interessante, Deus se fez prisioneiro na Eucaristia, está constantemente no sacrário para nos dar liberdade. Para que nós possamos não sermos escravos do pecado, mas filhos, príncipes e princesas, aqueles que vão receber o prêmio eterno de Deus. Cristo então nos liberta pela Eucaristia. Nosso Senhor, para fortificar a nossa fé ainda nesse sacramento, Ele vai multiplicar 5 pães para alimentar 5.000 homens. Isso é algo interessante, entender que nosso Senhor supera até a matéria. Nem a matéria é limite para Deus nada é impossível. Nosso Senhor então multiplicou aqueles pães e multiplica a sua presença. Se alguém argumentar como que Jesus pode estar ao mesmo tempo em 2 hóstias consagradas, pode Ele multiplicar a sua presença, estar presente no céu, ao mesmo tempo na Eucaristia? Pode Deus estar presente na nossa alma? Como que se dá isso? Qual prova você me dá disso? A prova é que Deus tem todo o controle sobre a matéria. De 5 pães, alimentou 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos, ou seja, sobrou mais do que tinha. Deus é todo poderoso. Os sacramentos da igreja são infinitos. Não há um limite. Quando São Pedro pergunta ao nosso Senhor, quando devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Nosso Senhor fala, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, é ilimitado. O perdão de Deus para conosco é ilimitado. Temos que nós largarmos a escravidão do pecado e vivermos segundo a vida da liberdade, a vida sacramental, a vida de piedade, segundo os filhos de Deus. Por fim, nós vemos que nosso Senhor, depois de fazer este milagre, Ele já havia curado vários enfermos, Ele então alimenta aquele povo. Poucos foram os que entenderam que ali se tratava de Deus. Alguns quiseram fazer de Jesus um rei terreno. Já que esse homem nos alimenta, vamos fazê-lo rei e ninguém mais precisará trabalhar. Não teremos mais problemas. Estará tudo resolvido, nada mais precisará ser feito. Desses que buscam a religião apenas para resolver os seus problemas, apenas às vezes para fazer alguma promessa, mas não querem amar de todo o seu coração a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor os deixa, nosso Senhor se esconde. Porque há só um motivo pelo qual nosso Senhor realizou todas essas coisas, para que nós possamos recebê-lo como herança no céu. Então honremos a nossa dignidade de cristãos. Nosso Senhor veio à terra, Deus se encarnou,
Deus instituiu a igreja e os sacramentos, Deus instituiu os 12 apóstolos, e deles veio a igreja. Deus instituiu todo o necessário para a nossa salvação e para que nós pudéssemos superar os nossos vícios. Cabe a nós querer que o nosso sim possa ser um sim verdadeiro. E então, no momento da nossa morte, quando nascermos para o reino dos céus, receberemos a graça de estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos e anjos, por toda a eternidade. Esse é o motivo principal da nossa fé. É por isso que nós estamos fazendo penitência na quaresma, é por isso que nós celebramos cada santa missa, é por isso que nós professamos a nossa santa religião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.